E aí, meus queridos, como estão? Tudo bem? Tem aqui o vídeo do... vídeo não, desculpa. Tem aqui uma dúvida do Lucas. Ele quer entender para que serve a bendita da chave primária. A partir desse vídeo eu vou começar a ter uma temática que é o seguinte. Eu tento matar a dúvida logo no começo e vou dando mais conceitos conforme eu vou falando no vídeo. Tá? Então, para que serve a bendita da chave primária? Como já diz o próprio nome, vou tentar usar termos menos técnicos agora no começo. Como diz o bendito do nome, ele é uma chave para um determinado registro. Então, vamos colocar que eu tenho o controle dos meus jogos de computador, por exemplo. Né? Então, eu vou colocar alguns que eu tenho realmente. Então, eu vou colocar que eu tenho o Oxygen Not Included, que é muito legal. Vou chamar só de Oxygen. E NO, né? Oxygen Not Included, é um jogo muito legal, inclusive. Eu tenho, sei lá, My Time at Portia. Sim, são jogos que realmente existem para computador, tá? Eu tenho, sei lá, meu jogo My Time at Portia, eu posso ter, sei lá, o Counter-Strike, CS, eu posso ter... Quer ver um outro joguinho também que eu tenho? Sim, lógico, The Walking Dead. Tenho esses jogos aqui no meu computador, ok? Então, na hora que eu estiver abrindo a Steam, não sei se vocês têm Steam no computador de vocês, vai ter aquela lista enorme de jogos, né? Qual que é o ponto? Como é que, vamos imaginar agora a estrutura da Steam, que você tem, centenas de milhares de jogos, e como é que eu consigo identificar que esse Oxygen Not Included é o mesmo que todo mundo está jogando e qual que é o mesmo My Time at Portia, que seja o mesmo CS, que seja o mesmo The Walking Dead, né? Vou diminuir o escopo, né, das análises que eles podem usar, né? Mas o que acontece? Cada um destes benditos desses jogos, nesse universo da Steam que nós estamos criando para este exemplo, cada um deles tem um número. Então, por exemplo, esse daqui é o número 1, esse daqui é o número 2, esse aqui é o número 3, esse aqui é o número 4. Estes números aqui, que são os números únicos que vão identificar que aquele registro, que o número 1 é o Oxygen Not Included, tanto para mim quanto para todas as outras pessoas que jogam, todas as pessoas que compraram, tanto mesmo que está na loja quanto para as outras pessoas, e no mundo inteiro este número 1 é o Oxygen Not Included. Isso serve a chave primária. A chave primária, ela quer dizer o quê? Que este número seja, sei lá, um número ou alguma coisa mais composta, né? Não precisa ser exatamente um número, pode ser, sei lá, tipo PCX 230 e cavalo tatu, sei lá, seja lá como é que foi que vocês coloquem a chave primária. Pelo que eu li, a maioria é por número, né? Porque número é menor, tanto de tamanho quanto para identificar. Mas não vou entrar em termo técnico, pelo menos não por enquanto. Este é a identificação daquela linha, daquele registro. Então, aquele número tem que ser para aquele registro. Um outro exemplo um pouco mais simples, por exemplo, o seu CPF. O seu CPF, se você colocar lá o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai sair o meu nome. Agora, se você tiver um outro número, vai ser uma outra pessoa. Assim como você pegar o seu CPF, você vai ter uma identificação. Então, se colocar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, tananãs, 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 vai sair, sei lá, o fulano. Este número aqui, ele representa pura e unicamente este registro, né? Então, fulano, ciclano, beltrano, né, e assim por diante. Para isso que serve. Para que mais você poderia usar uma chave primária além da identificação única, né? Como você tem uma identificação única, você sabe que o número 1 sempre vai ser esse jogo. Então você poderia usar estas chaves para você poder juntar elas em outro registro. Então vamos colocar que meu ID na Steam, né, meu número na Steam seja o 30. Não é, mas vamos colocar que seja o 30. Então vamos imaginar que eu estivesse numa tabela, né, lá na Steam. Putz, eu estou vendendo para fulano de tal. Aí eu vou colocar na coluna o nome do jogo. Ok? Então vou colocar lá
oxygen not included. Ok? Olha quantos caracteres eu já tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 com espaço, 11 com espaço, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Só aqui eu tenho 19 caracteres. Beleza? E quem que é o comprador? O comprador é o Bruno, que sou eu. E minha cachorra está latindo. Bruno, ok? Então olha o tanto de espaço que eu gastei nisso. Mas será que é o mesmo Bruno? Será que é o mesmo eu? Ou pode ser, sei lá, o Bruno Galeasso? Pode ser o Bruno Fulano, Bruno Ciclano. Eu não tenho um identificador único. O nome ele não identifica uma única pessoa. Né? A não ser que você esteja, sei lá, num lugar muito recluso, no algo ao qual você tenha pouquíssimas pessoas, que o nome Bruno já consiga identificar quem é. Então, ao contrário de eu ter tudo isso no registro, eu simplesmente posso ter o quê? Eu posso ter que o jogo que eu comprei é o jogo número 1 e foi vendido para o player 30, que sou eu. Então vamos lá. Vamos começar a aplicar um termo um pouquinho mais técnico nisso. Vamos começar a diminuir um pouco mais o escopo. Né? Então para que serve uma chave primária? Para tirar ambiguidade. Eu acho que é assim que escreve. Ambiguidades. Que eu lembre assim mesmo que escreve. Se eu escrever errado, desculpa. Dessa vez eu realmente não lembro da palavra, tá? E o que é essa bendita dessa ambiguidade? Não confundir registros. Então você vai ter um número na sua linha, né? Então você vai ter um número naquele seu trabalho, naquela sua tabela, seja lá o que for, que vai identificar uma única coisa, uma única entidade, um único registro. Então o 30 é o Bruno, que sou eu, que é diferente do 45, que é o outro Bruno que mora, sei lá, em Jaboticabal, tá? Essa é a diferença. Outra coisa também, principalmente para quando nós vamos fazer determinadas junções, como isto daqui, né? Então, ao contrário de eu ter uma tabela, que eu tenha o meu nome inteiro, que eu tenha o nome inteiro tanto do jogo quanto da pessoa, eu simplesmente identifico eles através de determinados códigos. Outra coisa também que é muito importante, você manter a integridade dos dados. Como assim integridade? Né? Então, por exemplo, então o número 30 sou eu, certo? Bruno. Se alguém escrevesse assim, ou meu apelido, por exemplo, aqui no bairro, há muito tempo atrás, era Harry, por causa do meu primo. Então, teve uma vez que eu entreguei folheto, na época que eu entregava folheto, aí perguntaram para mim, qual que é o seu nome? Como que eu coloco aqui na ficha? Aí escrevi, eu falei, é Harry. Então, como que escreveram? Harry. Não, R-A-U-R-I. Harry. Aqui, ó. Escrever desse jeito. Este é o mesmo que este. Que é o mesmo que este. Se você, como humano, me conhece há muito tempo e sabe do meu apelido, né, talvez você consiga compreender. Mas um computador ele não compreende isso. Então, se você fizer qualquer alteração aqui, se tivesse que alterar em 200 tabelas que tivesse o meu nome, seria um trabalho hercúleo. Você teria que, abrir tabela por tabela, fazer o update em tabela por tabela, né? Ao contrário daqui, que você faz um update simplesmente em cima do registro do código 30. Então você garante que o Bruno do 30, do código 30, se eu mudar meu sobrenome, vai ser mudado em todas as outras tabelas que estão me referenciando, tá? Isto é, ao meu ver, assim, pelo menos de cabeça, é o mais principal. Estamos tentando evitar ambiguidades, estamos dando um identificador único para aquele registro, né, e estamos mantendo a coesão dos dados, estamos mantendo que aquela informação sempre vai ser atualizada e vai ser atualizada em todas as outras tabelas aos quais eles também estão sendo referenciados. Né? Traduzindo porcamente, é o CPF do registro, né, o CPF daquela linha ao qual você está referenciando. Né, seja a referência no... Deixa eu só aumentar um pouquinho mais. Vou colocar aqui como 3.000. Pronto.
Pum, quase clique em cancelar ainda por cima. Pronto, que aí eu posso escrever mais. Então, como eu estava dizendo, pode ser tanto CPF quanto pode ser... Você vai ter o registro na sua tabela principal, né? Que é aquela tabela ao qual você está criando informação, quanto pode ser uma tabela de referência, né? Espero já ter matado a dúvida logo de cara, né? Então, chave primária serve para isso, para você manter a integridade do dado e você dar uma identificação para aquele registro, tá? Uma outra coisinha mais bobinha, né? Então, isso aqui não vou entrar exatamente em termos técnicos, mas é mais a critério de exemplo. Então vamos colocar que eu tenha o meu, neste exato ponto aqui, que eu tenho a conta da Steam e eu tenho os jogos, né? Então eu tenho aqui a tabela de jogos, que eu tenho o código do jogo, certo? Vou colocar código do jogo e eu vou colocar aqui o jogo. Né, eu tenho 1, como tem ali, eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 4, blá blá blá, eu não vou ficar escrevendo de novo porque está aqui do lado, ok? E eu tenho a tabela de usuários, beleza? Então eu tenho o código do usuário, e eu tenho o usuário, que é o ID, né? Então o meu neste caso é 30, que é o meu nome na Steam. Então, como que eu faço para poder juntar esses dois? Eu tenho que colocar uma tabela de compras, por exemplo. Então eu tenho aqui o código do usuário, né? Então eu tenho como que eu vou ter? Eu posso ter uma chave primária só para compra. Então, código da compra. Eu vou ter o código do jogo, por exemplo, né? E eu vou ter o código do usuário. Código da pessoa que comprou. Não é exatamente a melhor estrutura, né? Porque você pode ter mais de um registro igual, mas funciona, mas vai servir a critério do exemplo que eu quero dar. Então, veja que aqui eu tenho uma tabela que está gerando, tenho duas tabelas, tenho três na verdade, mas eu tenho duas que estão gerando uma informação, vamos dizer assim, primária, né? Que são essas duas, e eu tenho uma outra tabela que eu estou fazendo a junção delas. Né? Então eu tenho aqui o código de compras, que eu vou colocar verdinho, que é da própria tabela, e eu tenho colunas referenciadas, que eu tenho aqui esta daqui, que é do código do jogador, que está referindo, do código do jogo, desculpa, que está referindo a tabela de jogos, e eu tenho aqui o código do usuário, que está referindo ao código do usuário da tabela de usuário. Não sei se vocês já fizeram um alter table, né, alter table, add constraint, blá blá blá, from não sei o que, e assim por diante. Você simplesmente só está fazendo isso. Esse registro quer dizer o registro daqui, e esse registro quer dizer o registro daqui. Então, para isso também serve chaves primárias, tá? Não quer dizer que você não conseguiria usar uma outra coluna para poder fazer esse tipo de referência, mas chave primária serve principalmente para isso também. Esse é um dos usos, né? Principalmente não, este é um dos usos. Mas existem coisas que não estão tão visíveis na hora que você cria uma chave primária. Né? Então, isso daqui entra mais para também nos vídeos de SQL avançado que eu fiz. Né? E eu não continuei porque, eu faço vídeo e não tenho muito acesso, aí eu acabo parando. Tá? Então, quando nós temos uma tabela que nós simplesmente só ficamos jogando informações nela, nós chamamos ela de heap table. Que é uma tabela de pilha mesmo. Você simplesmente só vai jogando, como se fosse, sei lá, uma caixa e você simplesmente só vai dando insert lá dentro. Dane-se a ordem, dane-se qual é a informação, você simplesmente joga lá as informações que você quer. Você simplesmente só joga. Ok? Isso daqui, para quando nós estamos... Não é MIP, tá? É um H isso daqui. HIP. Quando nós estamos tratando de uma tabela pequena que eu digo, sei lá, 1000 registros, 2000 registros, 10.000 registros, né? Não tem tanto problema dependendo de como que você estiver trabalhando com ela. A partir do momento que ela começa a ficar muito grande, você começa a usar ela para poder fazer junções entre tabelas, você começa a fazer joins, ela começa a peidar na farofa. Né? O SQL ele começa a peidar na farofa, porque, como é que ele vai poder referenciar uma coluna com a outra?
né? Então, beleza, vamos colocar que eu tenho aqui a tabela e eu não sei qual que é a chave primária dela. Aí o bendito do SQL, né, ele vai fazer uma operação pesada pra cacete, chamada de tablescan. O que é esse bendito desse tablescan? Então vamos colocar que eu quero selecionar o... Eu tenho a tabela aqui, né? Eu tenho a tabela aqui de usuários, ok? Então eu vou fazer lá select, ok? Select usuário from tabela de usuário, que eu vou colocar aqui tbl underline usuários, where usuário igual a Bruno. Veja que aqui eu não estou selecionando pela chave primária, eu estou selecionando por uma outra coluna. Como eu não tenho, como o SQL ele não tem ideia de onde procurar isso, ele vai ter que varrer a tabela inteira para poder saber qual que é o usuário Bruno. Já se eu substituísse este where aqui por um código do usuário igual a 30, ele vai saber onde buscar, né? Então ele vai ver através da organização da tabela aonde é que está. Por quê? Porque quando você cria uma chave primária, aí ó, vai começar a entrar mais coisas, né? Eu estou empurrando conteúdo aqui agora. Quando você cria uma tabela sem nenhuma chave primária, você simplesmente cria uma tabela de pilha. Você só vai jogar lá, vai pegar e se conseguir buscar, você busca, mas se você começar a ter coisas ordenadas dentro dessa tabela, o SQL já começa a fritar, ele já começa a falhar para você. Né? Não que o SQL seja ruim, é porque você não desenvolveu a tabela da forma correta para o uso. Então, qual que é a diferença? Se eu fizer um heap, eu simplesmente buscar por isso aqui, ele vai ter que usar esse bendito desse tablescan. Ele vai varrer toda a tabela para poder saber quais são os que tem, quais são os que são o nome Bruno. Aí vai Pedro, Josias, Claudio Alberto, Jailson, Manuelson, Bruno. Beleza, separa o Bruno. Clodenildo, Josivaldo, Anacleto, Bruno. Separa esse segundo Bruno. E vai indo, meu. Se você tiver 1 bilhão de linhas, ele vai ler 1 bilhão de linhas. Já quando você faz isso daqui, e quando você cria uma chave primária, né, que é a primary key, ele vai criar um índice. Não índice, não verbo, é um índice. E dentro do índice, desculpa, você tem dois tipos de índice praticamente, que é o clusterizado e o não clusterizado. Porcamente traduzindo, o clusterizado ele ordena, né, a grosso modo falando, ele ordena como que você coloca esses registros na sua tabela. Né? Eu explico isso com toda a certeza do mundo, eu explico isso nos meus vídeos de SQL avançado. Então, se você colocar, sei lá, tipo, você faz um insert 1 fulano, 3 ciclano, 12 beltrano, 7 Jailson, seja lá o que for, na hora que você inserir numa tabela clusterizada com índice clusterizado, ignorando que isso daqui seja, isso daqui a maioria das vezes é gerado automaticamente, tá? Mas vamos ignorar um pouco. Na hora que você inserir isso, ele já vai ordenar. Na hora que você fizer select, ele vai voltar 1, ele vai voltar 3, ele vai voltar 7, ele vai voltar 12. Ao contrário do não clusterizado. O não clusterizado, você simplesmente joga lá, ele vai criar alguns dados separados com essa ordem que você está buscando. Né? E em cima disso, na hora que você for fazer uma seleção, o SQL ele vai verificar qual que é a chave que você está usando para poder buscar. Em cima disso, ele vai verificar qual que é a forma melhor para você poder buscar. Né? Então, putz, eu não vou varrer a tabela inteira. Eu tenho aqui o índice e eu vou procurar em cima da minha tabela de índice para saber qual que é o número 30. Se eu tiver numa clusterizada, ele vai saber que porcamente traduzindo, tá? Ele vai saber que o 30 vem depois do 29. Então ele vai procurar onde é que fica o 29, tá, lá, 30, beleza. Então ele joga. Numa não clusterizada não, ele vai ter que ir procurando
aonde que está o 30. O 30 tá daqui do lado, tá aqui, beleza, eu achei o 30, eu vou buscar. Lógico que, dependendo do tamanho da tabela, mesmo o índice não clusterizado é muito mais rápido do que um table scan. Ok? E eu acho que eu vou parar por aqui, porque se eu continuar, eu vou acabar complicando muito, eu vou colocar muito conteúdo e no final de contas vai acabar bagunçando mais a cabeça, tá? E você não precisa ter uma chave primária para você poder ter esse tipo de ordenação, tá? Você pode simplesmente só colocar um índice na sua tabela. E eu acho que é isso, né? Eu não vou passar mais coisas, senão eu vou acabar complicando mais do que eu quero ajudar. Tá, vou acabar complicando mais do que ajudar. Essa é a frase correta. Ok? Espero que você tenha entendido primeiro de tudo o que é a bendita da chave primária. Nada mais é um identificador de registro, né? E espero que você, talvez não tenha entendido agora, mas conforme você for os estudos, você vai rolando os seus estudos, você entende essa parte de índices. Eu tenho certeza que na minha timeline, na minha playlist de SQL avançado, eu explico essa parte de índices. Eu não explico com muito conteúdo, né? Não explico com muita profundidade, porque eu acabei parando os vídeos também no meio, porque, como eu disse, eu fiz os vídeos e teve pouquíssimos acessos, então eu acabei parando com isso. Ok? Espero ter ajudado com a sua dúvida, Lucas, né? E eu espero ter colocado mais algumas minhoquinhas na sua cabeça aí para você caçar mais conteúdo de SQL, porque SQL não é simplesmente só você ficar fazendo select e insert. Você tem muitas outras coisas mais ao fundo do banco de dados do que simplesmente só chave primária e chave estrangeira. Ok? Beijos na bunda e até o próximo vídeo.